O conteúdo atrai, a influência vende, a experiência fideliza. Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um podcast do PV. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da marca. Olha só, há 6 meses atrás eu escrevi no editorial da JCDR, da Journal of Clinical Dentistry and Research, a revista na qual eu estou como editor-chefe até 2026, eu escrevi um editorial sobre o poder da marca, sendo o dentista a maior marca do mercado odontológico. A reflexão que eu quero te trazer, e quero que você entenda da melhor maneira possível, é que o ponto mais importante, o fator mais importante, a pessoa mais importante, o item mais importante do seu negócio é o seu CPF, é o seu posicionamento, é a sua marca. Eu entendo que quando você vai avaliar o negócio, você já deve ter feito cursos de venda, cursos de gestão, cursos de negócio, de empreendedorismo, vão falar que não, o item mais importante é o cliente. Sim, o foco no cliente, ok. Mas o foco no cliente para que ele observe o quê? O foco no cliente para que ele perceba valor em quê? Na experiência? Legal. Na solução do problema? Sim, mas em primeiro lugar, na sua marca. Na sua marca. Quem é você no mercado? Quem é o dentista atrás da câmera percebido no mercado? Em uma das minhas palestras e também nos meus treinamentos de influência e posicionamento digital, que eu faço aqui algumas vezes por ano aqui em Uberlândia, eu tenho um momento do treinamento, não é um curso, é um treinamento, que eu falo assim: nessa sala existem 3 tipos de dentista. Então eu vou fazer isso agora aqui no podcast. Atrás dessa câmera só existem 3 tipos de dentista. E esses 3 tipos de dentista é definido pela percepção do cliente. Vamos lá, qual que é o tipo 1? O dentista por afinidade. Você é percebido no mercado, o seu cliente percebe você como um dentista por afinidade. Ele tem afinidade por você, pelo seu negócio, pelo seu jeito, pela mão leve, pelo seu trato, por algumas soft skills que você desenvolveu. Ou se é aquele cara que separa um tempo para tomar um café com ele, ou de repente o tempo te permitiu essa afinidade. Por exemplo, eu vejo a história do meu pai, que tem 47 anos de profissão e trabalha até hoje, sendo convidado para um batizado do neto do paciente, sendo convidado para o casamento da filha do cliente, ou às vezes até é a cliente que está casando e convidou o dentista dela. Imagina, tem uma grande afinidade. E a afinidade ela é fantástica, porque ela aproxima, ela conecta. Legal, existe conexão. Mas eu quero que você entenda que no modelo de negócio, na visão do negócio, numa visão mais empreendedora do negócio, quando existe um excesso ou quando a afinidade é o ponto principal da marca, dessa conexão, dessa percepção do cliente, existem certas dificuldades de conversão, aumento de ticket. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Aquele paciente que tem muita afinidade com você, que está com você há muito tempo, até o jeito que ele senta na sua cadeira odontológica é diferente. Ele senta meio que querendo participar. Ele quer mexer na mesa clínica. Ele levanta antes da hora. Ele te pede desconto. Ele tem afinidade e liberdade com você de te ligar ou ligar para sua secretária e falar o seguinte: olha, tá vencendo um boleto hoje, a parcela número 2. Fala pro doutor que eu vou cobrir, segura mais 3 dias. Na terça-feira eu pago ele. A afinidade, ela faz isso. E ele percebe você por isso. Até onde isso é saudável e até onde isso é um problema para o seu negócio?
Paulo, como é que eu mudo isso? Isso é uma questão de marca. Isso é uma questão de quem é você. De posicionamento da sua marca. Existe um segundo tipo de dentista. O dentista por conveniência. Na percepção do paciente, presta atenção, esses tipos de dentista é pela ótica do paciente. Aqui, dentista, presta atenção, você que está me escutando. Você tem que ser muito empático para entender o que eu estou querendo dizer. Empatia é observar através dos olhos do outro. É pensar pela percepção do outro, pela cabeça do outro. É ter o ponto de vista diferente do seu. É analisar o ponto de vista do outro. Na percepção do paciente, existe o segundo tipo de dentista, chama dentista por conveniência. Você é conveniente. Como assim, PV, eu sou conveniente? Você é conveniente para aquele cliente. A sua marca, ela não é uma marca construída por afinidade ou não é uma marca construída por autoridade. A autoridade é o terceiro dentista. A sua marca ela é conveniente, seu negócio é conveniente. Tudo se torna conveniente por quê? Por exemplo, a sua clínica está no trajeto da escola, está atrás da escola das crianças, dos filhos do seu cliente. Se a escola mudar de endereço, você perdeu o cliente. Conveniência é preço. Ele te encontrou por preço, é conveniente para ele. É o que dá, ou é o que ele procurou. Ele não te encontrou por uma questão de competência, de autoridade, de referência. Ele te encontrou por preço. E é conveniente. E todas as vezes que essa relação paciente-dentista ela é estabelecida por conveniência, a taxa de conversão é baixa. Existe uma dificuldade enorme aqui de venda e de conquistar aquilo que você acha justo no quesito preço, custo, venda, lucro. Não é simples trabalhar num sistema que é conveniente para o cliente. Não dá para ser assim. Assim você não cresce. Sua marca está errada. Eu estou com um livro na mão, um livro que inspirou um pouco disso que eu estou falando. Até esses 3 conceitos de percepção do cliente não são do livro, mas o Alfredo Soares, do G4, inclusive eu fiz uma das mentorias com ele, e com o Thales Gomes, com o Bruno Nardon. Ele fala muito disso. Na página 35 do livro está escrito assim: o boca a boca está sempre acontecendo. Nunca foi tão fácil encontrar opiniões das pessoas. Existe o boca a boca analógico, agora o Paulo Vinícius está falando. Existe o boca a boca analógico, que é aquele boca a boca pessoal. Uma pessoa falando para outra de alguém. Falando de marca. Olha, indico aqui o dentista porque ele é isso, ele é aquilo, eu gosto, eu vou ou não gosto. Analógico. Existe o boca a boca digital, o compartilhamento. Existe uma ferramenta, por exemplo, nas redes sociais, aqui também. Daqui a pouco eu vou te pedir para você acioná-la. Encaminhar esse podcast para algum dentista ou para alguém que você acha que é importante. Para um aluno de graduação, para um professor, para o seu sócio, para um amigo dentista, uma amiga dentista. Existe uma ferramenta, está no formato de um aviãozinho, e fala assim, ó, encaminha, é o botão encaminhar. O encaminhar é o que eu chamo de boca a boca digital. Porque toda vez que você encaminha para alguém, você está recomendando, você está indicando, você fala, olha, escuta, é legal, vai te ajudar. Você está me vendendo, você gostou do meu posicionamento, você gostou do meu conteúdo, você gostou da minha marca e você está me indicando. Isso é um boca a boca. Só que no digital você pode fazer isso várias vezes. Você não precisa encontrar alguém para falar, olha, te encontrei e te recomendo, te encontrei e te recomendo. Não, você simplesmente recomenda. Nunca foi tão fácil, como o Alfredo Soares falou no seu livro. Só que nesse momento, eu quero que você entenda que o dentista por conveniência, ele sofre no mercado. Não é fácil romper, porque é literalmente conveniente. Ele não é tido como uma autoridade. Qual que é o terceiro tipo de dentista na percepção do mercado? Uma autoridade. Essa é a maior marca do mercado. Você conquistou uma autoridade. Leva tempo, estudo, esforço, dedicação, novas competências, novas habilidades que nem sempre são odontológicas, clínicas, são habilidades também não odontológicas, que no outro episódio você vai ver que eu vou falar sobre hard skill e soft skill. Tá? E eu quero que você entenda que
A construção da sua marca, ela depende muito do seu posicionamento, da sua constância. O que eu chamo de constância? Constância, na minha visão, é quando você associa disciplina com motivação. Não é todo dia que você está motivado. Tem dia que você tem que ir pela sua obrigação, pelo seu propósito, pelo seu projeto, porque você acredita. E tem dia que você vai motivado, e tem dia que você não vai motivado. O dia que você não está motivado, a disciplina te empurra. O dia que a disciplina te empurra, você consegue o resultado. Quando você consegue o resultado e você enxerga o resultado, fala, caramba, 6 meses fazendo isso, e agora eu estou vendo o resultado. Isso te motiva. Então a motivação ela vai vir. Ela não necessariamente está, mas ela virá. Nesse sentido, eu acredito que a autoridade, o dentista por autoridade, é aquele que tem hoje a melhor e maior marca do mercado. Por que a melhor marca do mercado odontológico são os dentistas que construíram a sua autoridade? Porque é nesse momento que a relação profissional cliente-dentista, no caso aqui o paciente com o dentista, existe uma alta taxa de conversão, existe possibilidade de elevar ticket, de valorização. Então você tem afinidade, você tem a conveniência e você tem a autoridade. Eu desejo autoridade para você. E o tempo vai criar afinidade e a aproximação entre você e o seu cliente. Aqui você tem que tomar o cuidado para você não se perder. Mas por conveniência não. Existem 3 tipos de dentista e de repente, se você tem 3 tipos de paciente, de repente um paciente te encontrou por conveniência. O outro paciente está com você por afinidade, mas o melhor paciente é aquele que enxerga a autoridade em você. Eu vou repetir agora trocando a palavra paciente, porque paciente vem de passivo, e nós não temos clientes passivos. Por cliente, existe o cliente que te enxerga você pela sua afinidade, ele tem afinidade com você. Existe o cliente que está com você por conveniência. Existe o cliente que reconhece a autoridade em você, percebe valor no que você fala. E esse último é onde você tem a melhor relação, a relação mais saudável para o seu negócio. Construa sua autoridade, construa sua marca. Na página 204 do livro do Alfredo, ele fala isso, ó, tenha conteúdo e compartilhe o conteúdo para que você atraia esse cliente, para que ele enxergue você. Influencie. Projetos de influência geram conversão. Gente, influência vende. É interessante porque eu falo isso desde 2020. Eu já coloquei isso em artigos, já coloquei isso nos meus editoriais. Eu estou escrevendo isso. E aí na página 204 do livro do Alfredo, eu estava revisitando esse livro que eu adquiri. Eu adquiri esse livro em 2000, no ano de lançamento, em 2023. Quando ele lançou, eu falei, cara, eu quero esse livro. Vai fazer 1 ano e meio que eu li esse livro. E revisitando ele, está aqui, ó. A influência, ela converte. Você tem que se posicionar como um influenciador do seu mercado. E ele dá até uma alternativa de você, se você não quer influenciar o seu mercado, você vai ter que contratar influenciadores. Mas como? Na odontologia isso não é tão aplicável assim. Eu vou chamar um dentista para falar do meu negócio, falar por mim. Eu vou chamar um outro influenciador, um influenciador que não é da odontologia, para falar de saúde bucal. Vou chamar uma prova social, vou pegar um ator, uma atriz, um global, uma celebridade, como ele fala aqui. Não, isso já foi. Isso não cola. Por quê? Se eu falar que eu atendi o fulano ciclano, vai parecer para você que eu fiz uma permuta e nós sabemos que tem casos que até não é nem uma permuta, tipo, fala que você fez comigo e eu te dou o tratamento de graça. Não, é pior. Fala que você fez comigo, eu te dou o tratamento e ainda te pago. Estou pagando para você falar. Então, com toda sinceridade, não é o melhor caminho. Existem caminhos melhores para isso. São estratégias de influência, tá? Não é o tema aqui do nosso podcast. Mas então, o conteúdo, a produção e o compartilhamento de conteúdo atrai, a influência vende. A influência, vou usar o termo aqui, a influência ela converte. E a experiência, ou seja, depois que ele passa da porta da sua clínica para dentro, toda a experiência que ele vai viver dentro do seu negócio fideliza. O conteúdo atrai, a influência vende. Lembra que a influência
Ela não está da porta para dentro, necessariamente, da sua clínica, tá? Ela ainda está lá fora. Qual é o seu nível de influência? Normalmente, o dentista, quando ele adquire uma percepção de autoridade na cabeça do cliente, na percepção do cliente, ele é uma autoridade, ele é um influenciador. É que a palavra influenciador, ela está distorcida. Ela foi jogada num nível tipo, ele é um influencer, ele é um falastrão, ele é um coach, ele é um charlatão. Não. Nós estamos falando de influência que tem milênios de estudo. Líderes religiosos sempre foram considerados influenciadores. Educadores são influenciadores. Gestores podem ser influenciadores. Tem um gestor que influencia, tem um gestor que não influencia. Líderes influenciadores. Então, não adianta você vincular influência em Instagram, não tem nada a ver. Nada a ver. Instagram é uma ferramenta, influência é uma estratégia, é uma área, é uma ciência. É um método. Eu vou resumir aqui dizendo o seguinte: o conteúdo atrai, a influência vende, a experiência fideliza. Fazendo luz aqui ao livro do Alfredo Soares e dizer para você que isso hoje é muito claro para mim. Você já tem percebido que em todos os meus cursos clínicos, eu finalizo o curso fazendo isso, falando sobre isso desde 2021. A primeira vez que eu fiz isso foi em 2021. Eu finalizei um curso de facetas e eu percebi que a turma era uma turma experiente. Eu finalizei um curso de facetas aqui em 2021 e na turma, eu lembro claramente dessa turma, haviam ex-alunos de cursos de resina de outros professores e grandes professores. E como eu fico sempre fazendo um bate-bola ali com o aluno, ele vai preencher uma pesquisa de satisfação, ele faz o NPS, antes de entregar o certificado, eu converso com eles, coleto o feedback, eu pego uma opinião e tudo, onde é que eu posso melhorar, qual foi o ponto forte, o que eles perceberam. E veio à tona uma dor. PV, o que você faz para vender? Como você vende? Tem 4 anos isso, gente. Como você vende? Existe uma dor aqui. Como vender aquilo que eu faço? E desde então, todo final de curso, todo final de palestra, ou às vezes até a palestra sobre isso. E isso tem estado muito latente, tem ficado muito conectado com a minha marca. Porque eu aprendi a fazer. Eu treinei, eu fui mentorado, eu estudei, eu me capacitei e eu treino todo dia. E eu vi resultado, eu vi ROI, eu vi retorno do investimento. Um outro setor que me motivou muito foram todos os meus mais de 11.500 alunos, que eu fiz um levantamento agora recente, dos meus 5.000 alunos dos cursos presenciais e dos meus 6.500 alunos do online ao longo da história, de todos os lançamentos, de todas as estratégias, etc. Eu aprendi com você, mas eu ainda tenho dificuldade de explicar ou de impactar ou de plantar isso na mente do meu paciente. Doença não cariosa, envelhecimento precoce bucal. E o que eu entendi? Eu voltei para o meu autoconhecimento, para a minha autoconsciência. Eu falei, peraí, como eu consegui pegar esse assunto e fixá-lo na odontologia, identificando o problema e apresentando a solução? Porque você sabe que eu enfrentei e enfrento resistências sobre o tema que a gente levanta. Para muita gente, recessão gengival é uma sequela. Nada demais. Dente trincado é o normal, faz parte do bruxismo. Desgaste dental em paciente jovem é a vida. É o novo estilo de vida. Não é. Nós estamos de frente para um problema de saúde pública. Então, quando eu olho para esse cenário e eu acredito nisso, tudo que eu consegui desenvolver ao longo do tempo para emplacar, para empurrar, para justificar, para defender, para convencer, para conscientizar, para posicionar o tema através de influência do bem, tá? Através de influência, eu escrevi. Eu escrevi um método. Inclusive chama método PRO.
um método do profissional protagonista, o proativo, o que provê, o promotor, porque isso traz autoridade. Eu escrevi tudo isso. E hoje a gente aplica. E uma coisa que é importante nesse processo é a sua marca. A percepção que o cliente tem da sua imagem, do seu posicionamento. A influência tem muito a ver com isso. Eu quero que você reflita, eu quero que você valide. O que é validar? É pegar isso aqui e aplicar. Aplica na sua realidade. Peraí, deixa eu entender. Esse paciente ele me enxerga por afinidade, eu sou conveniente ou não? Eu sou autoridade? Essas pessoas, esses avatares, esses perfis, eles podem aparecer ao longo do dia para você na sua agenda. De repente, esse te percebe assim, esse já te percebe de outro jeito. E o que eu te desejo é cada vez mais a percepção da sua marca como uma autoridade na odontologia. É o que eu desejo para você. Tá? Se você gostou, se você curtiu, curta aqui o canal, assine, acompanhe, encaminhe para alguém. Escreve assim, ó. Estou te mandando porque lembrei de você quando escutei o PV falando isso. Um grande abraço para você. Sucesso. Até o próximo episódio.